novamente no meu canal Estudando História, o canal do conhecimento. O tema de hoje é sobre o que é o Estado e como ele surgiu. Para entender o que é o Estado, nós precisamos entender que quando estou me referindo ao Estado, estou me referindo ao Estado com E maiúsculo. É o Estado de leis governamental, o Estado que tem uma conjuntura de organização administrativa, econômica dentro da sociedade, aonde as pessoas relacionadas àquela sociedade têm que cumprir regras, leis, pagar impostos. Isto é o Estado. Mas o Estado não surgiu com o surgimento da humanidade. Vamos deixar bem claro aqui que durante muitos séculos, durante muito tempo, não existiu o Estado. Os seres humanos viviam coletivamente dentro de um comunismo primitivista. Como é a gente pegar as civilizações indígenas, quando foram, né, a maioria delas descobertas aqui na América pelos europeus, né, que já estavam há muito tempo, os europeus que descobriram lá. Só que a América já tinha sido descoberta há muito tempo por esses povos nativos denominados índios pelos europeus, né? Civilizações ameríndias, né? Os índios. Essas civilizações, a maioria delas, com exceção incas, astecas e maias, elas viviam dentro do comunismo primitivista. Tudo era dividido coletivamente. Não existia essa questão de hierarquia, de um trabalhar para o outro, né? Aquela questão que tem no Estado. Tá? Era uma questão coletiva, todos saíam para caçar, quando saíam para caçar, era dividido o que era caçar, o que caçavam. A sociedade indígena marcada pelo coletivismo, onde não existiam os meios de produção excedente, onde se usava o necessário para todos viverem bem. Bom, vamos lá para como é que surge o Estado. Quando era tudo coletivo, era no comunismo primitivista. Vamos analisando que o ser humano, durante esse tempo, ele, nessas relações coletivas, tivemos grupos, né, de pessoas que, vou dar um exemplo simples, que não tendo, né, dando conta, ficando doente, tendo problemas, ficando um tempo sem poder fazer a mesma atividade, tá? Teve outras pessoas, né, fazendo por ela. Quando essa pessoa ela fica bem, retorna, ela está em dívida. Né? Ela começa a ser cobrada. Né, você ficou, né, esse tempo, 2 meses, 3 meses, né, sem poder estar exercendo a sua parte. Então agora você vai trabalhar para compensar, você vai trabalhar para mim, porque eu né, cobri a sua parte. Quando começa a ver essas coisas, e vamos para o fato mais importante, a questão do setor agrícola, né, a questão da terra, há um desenvolvimento, né, desses setores de plantação, onde há o acúmulo, o excedente do setor agrícola, né? Quando eu falo agrícola, a questão da terra, a questão das plantações, ela vai tendo o excedente. Isso vai criando, esse acúmulo vai criando a necessidade
de grupos que estão com esse excedente dominar outros grupos, dominar de forma de fazer trabalhar para eles, ou como escravo, ou você agora vai ficar nessa terra, mas para ficar aqui você vai ter que dar metade aí, né, do que você colheu, né, do que você aí, né, plantou, colheu, você tem que dar metade para nós. Começa a haver a divisão e aí começa a surgir o Estado, porque as pessoas que estão nesse domínio, dessa acumulação, né, desse excedente que se dá na terra, na agricultura, elas começam a dominar, elas criam regras, deveres. Então aí que surge o Estado. O Estado nasce realmente com a propriedade, a criação da propriedade privada. Quando se nasce essa concepção da propriedade privada, automaticamente o Estado se estabelece para organizar essa sociedade onde tem a questão da propriedade privada. Aí se cria leis, tá? E o Estado sempre beneficiando, claro, a minoria, quem está no poder, quem está ali na dominação. Todas as constituições de leis, por mais que o Estado diga querer ser democrático, o Estado sempre deu privilégios, né, à classe dominante. Na verdade, a igualdade existia entre as classes dominantes, como até hoje. Tá? Quem domina, existe igualdade. A desigualdade vem de quem não está incluído nesse processo. Então, aí ao longo dos séculos, quando o Estado esse surge, nós vamos ter vários tipos de Estado. Pegando os principais, né, que marcou a humanidade, o Estado escravista do tempo antigo, da Idade Antiga, onde a pessoa era escrava por dívida ou porque perdeu, né, era um outro povo que perdeu a guerra e se tornou escravo, tá? Ele, quando era punido, não pagava os impostos, né, dívidas, ele se tornava escravo, tá? Só que na escravidão antiga, diferente da moderna, o escravo, né, o filho do escravo poderia até nascer livre. Outra, a escravidão antiga, ela não tinha cor, nem etnia, nem nada. É como eu falei, era por dívida ou por ser de um outro povo. Foi dominado, havia, né, aquele outro povo, né, escravizava. Foi assim, o Egito Antigo teve escravos, né, o Roma, tá? Tivemos outros impérios na África que escravizaram. Tá? Galera, o Estado escravista moderno. Tá? Antes de falar do Estado escravista moderno, eu quero falar um pouco do Estado da Europa medieval, que é o Estado do feudalismo. Nobres, servos que são os camponeses, e os nobres que têm castelos, né, que são aquela nobreza, são os duques, arquiduques, princesas, condesas, condes, aonde a relação funcionava que o colono servo deveria prestar obrigação para com o seu senhor feudal, seu nobre. O que acontecia? Ele morava ao redor do castelo, né? O colono servo tinha a sua terra, tudo que ele plantava e colhia, o que ele colhia ali, a metade ele tinha que dar aos nobres. Se ele vendesse, né, aos burgos, chamados burgos são os atuais burgueses hoje, se ele vendesse aos comerciantes da cidade, ele teria que dar a metade em dinheiro a esses nobres. Lembrando que, nessa época, para os nobres era vergonhoso trabalhar e fazer comércio. Quando os cavaleiros nobres, a nobreza, queria mais terras, ela fazia guerras ou casamentos arranjados para poder unir as terras. Tá?
período da nobreza, tinha um camponês servo preso à terra, onde tinha o papel da igreja, né? A igreja ligada aos senhores feudais, nobres, dizia que o papel do servo era servir ao seu senhor nobre, e do nobre era proteger os seus servos. Quando houvesse ataque de outros cavaleiros, a nobreza deveria abrir a porta do seu castelo e colocar os seus servos, colonos ali dentro. É claro que os nobres não queriam perder a sua mão de obra, porque aqueles colonos servos estavam presos à terra. Imagina, né, houvesse um ataque e aqueles servos não tivessem, né, dentro do castelo. Esses cavaleiros que estivessem atacando o castelo não conseguissem entrar no castelo, mas levariam aqueles servos, né, para as suas terras. E eles teriam prejuízo. Então, por isso que eles abriam a porta do castelo, né? Essa defesa era por interesses de não perder a mão de obra. É interessante que o Estado capitalista surge da contradição desse feudalismo. Os burgos, né, cada vez que os nobres conquistavam mais terras, eles abriam estradas e tudo mais, e se criavam cidades no meio do caminho. A necessidade de vender, os comerciantes foram crescendo e nasce uma burguesia forte, que mais tarde vai acabar derrubando totalmente a nobreza. E surgem os capitalistas. Né? Os capitalistas, já fala, a palavra capitalista vem de capital. E ao mesmo tempo, quando os europeus descobrem a América e vê que a África, né, descobre um outro parte da África, né, porque não é só o norte da África, o centro, o sul da África, os europeus passam a conhecer através das navegações. Há um domínio da América e da África. Esse domínio vai trazer muitas riquezas para a Europa. Acúmulo de matéria-prima que vai ser transformada em um capital e depois vai ser construída fábricas. Esse processo se dá, né, com a colonização das Américas, onde houve encontros de dois mundos diferentes, onde nós temos um grupo indígena que está lá no comunismo primitivista, quando não se tinha um Estado. O estágio a maioria esses nativos se encontravam dentro do comunismo primitivista. E os europeus, né, que já estavam ali naquele estado de leis, estado, né, de dominação, outro tipo de estado, que vão acabar dominando esses índios. No primeiro momento vão tentar escravizar eles, mas esses índios não têm o costume do trabalho na terra, voltado para a produção. Só que, o que acontece? Como é que eles resolveram essa situação, né, tendo esse problema que os índios não estavam acostumados a esse tipo de trabalho? Lá na África, porque na África já estava no estágio bem mais avançado do que na América. Já se havia muitas regiões da África, já se havia um Estado. A palavra Estado governamental já tinha. Só para ter ideia, né, os negros, os afros, na África dominavam a técnica da terra, da agricultura. E isso foi um fator determinante para trazer para a América, para que se constituísse o tráfico de escravos. Então, passados séculos e séculos, depois vem a liberdade dos escravos, sem indenização nenhuma, lembrando disso, muito bem, eu falo muito bem colocado aqui nos vídeos relacionados a esse assunto, né, da questão que não há indenização nenhuma. Quando também há a destruição na América da cultura indígena, da maioria dos indígenas que aqui estavam, dos nativos, esse capital, esse acúmulo de capital, vai fazer com que a Europa, e primeiramente a Inglaterra, né, salte na frente na Revolução Industrial, se criando fábricas.
aonde vai começar a surgir o trabalhador assalariado. Aquele trabalhador que precisa do salário para sobreviver, senão ele não paga as contas, ele não sobrevive, ele precisa, né? É o trabalhador, quando as primeiras fábricas surgem na Europa, começando pela Inglaterra e depois, posteriormente, França, Alemanha, quando se torna unificada, e outros países, essa primeira revolução industrial, os trabalhadores trabalhavam de manhã, de tarde e de noite. Era uma jornada de trabalho de 16 horas, sem direito a férias, sem direito à licença maternidade, paternidade, a licença doença. Se tivesse um acidente, não existia essa questão de acidente de trabalho. Se acontecesse um acidente de trabalho, era posto para a rua, sem leis nenhuma. Só a questão dos trabalhadores terem leis a favor foi uma luta dos próprios trabalhadores. Movimentos de trabalhadores que saíram para a rua, e depois da criação dos sindicatos, os trabalhadores foram conquistando direitos, diminuição da jornada de trabalho, tá? Essa questão de direito a férias, essas questões todas foram constituídas, e até hoje ela é constituída, tem toda uma construção de lutas. Muitas vezes os trabalhadores não lutam não só para conquistar mais direitos, também lutam para reconquistar direitos que são perdidos, né, dependendo dos tipos de governo que se instalam nos países. Tá? Então, esse é o Estado. O Estado que surge após o comunismo primitivista. Uma coisa importante, galera, é entender que se não tivesse havido o Estado, nós não estaríamos nessa questão tecnológica que estamos vivendo hoje. Tá? De eu ter toda uma tecnologia aqui para fazer essa gravação, não existiria. Então o Estado ser desigual está certo? Não. Nós estamos passando por vários estágios. Karl Marx e Engels, né, foram dois, né, o Karl Marx, sociólogo Karl Marx, e o Engels, eles estudaram essas relações no século XIX, quando o surgimento dessas fábricas, né, quando viam os trabalhadores trabalhando exaustivamente, dessa questão do trabalhador, das horas trabalhadas pelos trabalhadores, ele estava trabalhando de graça, né, para o senhor capitalista, trabalhando o excedente, né, que 4 horas o trabalhador trabalhava para o seu sustento, mas das outras horas, 4, 5, 6, 8, 7, 8 horas que ele trabalhava a mais, era puramente para o lucro do patrão. O Marx fala, né, da questão, né, da necessidade de haver um desenvolvimento do capitalismo. Até ele fala que o socialismo, né, a questão de passar ao socialismo, só poderia ser passado a um país capitalista que atingiu alto desenvolvimento. Não foi o caso da Rússia. A Rússia não era esse país, né? A Rússia estava recém engateando para o capitalismo quando teve a Revolução Russa. Tá? Então, galera, o capitalismo não nasceu com a humanidade. Ele surge na contradição do sistema feudal. Né? A contradição, e a própria contradição do sistema capitalista vai fazer que surja, né, o Estado socialista, né, comunista. Quando eu falo socialismo e comunismo, a gente não vai estar comparando. Mas o comunismo não deu certo. Se a gente usar o termo comunista para o socialismo real que existiu na União Soviética, nós vamos estar equivocados. Tá? A União Soviética estava num processo que não chegou, né, não conseguiu realizar esse processo para chegar numa sociedade comunista, de alta produção, de divisão para todas as classes sociais. Não chegou esse processo, tá,
não conseguiu chegar a esse processo. Nós temos ainda uma caminhada, né? O capitalismo hoje tem os seus problemas seríssimos de desigualdade social, ele produz, mas ele não consegue produzir para todos. Aí existe uma desigualdade imensa, onde tem um trabalhador, né, que é super explorado, dentro de um Estado que, por mais que as leis digam ser justas, elas acabam beneficiando sempre mais uma minoria, que é o Estado. Então, galera, é preciso entender que para se chegar a esse, repetindo de novo, todas essas tecnologias, foi necessário que houvesse esse processo, onde saiu do comunismo primitivista, entramos no processo chamado, né, do acúmulo, né, de bens, tá? Começou pelo setor da terra agrícola, esse excedente fez com que houvesse a questão da dominação do homem pelo homem, né, do ser humano pelo ser humano. E esse processo, tá, ele vai fazer todo um contorno, mas não vai chegar, não vamos retroceder ao comunismo primitivista desses primeiros séculos. Nós vamos chegar, você pare para pensar bem, as máquinas já estão substituindo o ser humano em vários setores. Vamos pegar isso, tem supermercados, né, que não precisa mais ter caixa. Tem caixa em algumas partes, outras partes tem caixas eletrônicas. Tem ônibus que não precisa mais, não está usando mais cobrador. O que vai acontecer? As mãos de obra vão ser substituídas pelas máquinas, robôs e tudo mais. E nisso aí vai fazer com que a classe trabalhadora ela se reorganize para sair dessa alienação. Nós estamos vendo, o que nós temos hoje? Nós temos hoje a classe trabalhadora, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão desempregados, são mão de obras qualificadas, esperando uma vaga, e aqueles que estão mais desesperados ainda, nem qualificados estão, que é a mão de obra totalmente sobrando. Então o capitalismo trabalha nessa lógica, ele não quer todo mundo empregar, se todo mundo estiver bem, ele vai ter que pagar mais, o salário mais alto, aí, né, vai ter que pagar o salário mais alto para quem está trabalhando. Por quê? Porque não tem mão de obra sobrando. Para o sistema capitalista, tem que haver mão de obra sobrando. O dia que não houver mais mão de obra sobrando no mundo, o capitalismo deixará de existir. Não é mais capitalismo. Lembrando que nenhum sistema dura para sempre. Ele vai, né, sair da própria contradição. Galera, então isso é o Estado. Antes de eu concluir aqui, eu peço para quem puder colaborar, uma colaboração espontânea ao meu canal, né? Eu sou professor de História, já teve muitos alunos, ex-alunos meus, e outras pessoas que já comentaram, né, que conseguiram até gabaritar a prova de História por causa do meu canal. Então, quem puder colaborar espontaneamente, reforço isso, eu peço aí, né, aqui está a chave do Pix, também está na descrição do meu vídeo, para que você possa estar deixando aí essa contribuição. Quem não puder, tá, continua aí compartilhando meus vídeos. Quem não se inscreveu, se inscreva aí no meu canal, ok? Eu espero então ter contribuído para o maior conhecimento sobre a questão sobre o Estado.